Gostaria que você lesse comigo o livro de João, capítulo 1, versículo 12. O texto fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quantos um dia aqui foram ministrados sobre o pecado e arrependidos dos seus pecados, encontraram perdão em Jesus e mediante o perdão de Jesus, você recebeu a grande e maravilhosa e indescritível, muitas vezes, obra do novo nascimento, se tornou uma nova criatura. Diga amém. Amém. Aleluia. E o grande benefício desta nova criação, essa regeneração, é você se tornar filho de Deus. O texto fala a respeito disso. Você se tornou filho de Deus. A obra da conversão não é transformar você em um religioso, um frequentador de culto, membro de uma igreja local simplesmente. A obra da regeneração, ela tira você do status de criatura, de status de pecador, de amaldiçoado, e te coloca na posição de filho de Deus. A grande questão é que a maioria de nós, como cristãos, por N razões, acaba não aprendendo a ter a mentalidade de filho. A maioria de nós, como cristãos, acaba desenvolvendo meramente ações, atitudes, comportamentos religiosos. E isso está muito aquém do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque há uma diferença enorme entre você ser um religioso, até que bom religioso, e você aprender a ser filho de Deus. Então, essa questão da paternidade divina, ela tem uma via de duas mãos. Uma que é produzida por Deus e outra que é a nossa cooperação, a nossa interação com essa paternidade. Em relação a Deus, nós não temos o que discutir, porque Ele nos criou, nós fomos destituídos da glória, como diz o livro de Romanos, e mesmo assim Ele nos resgatou novamente, mediante o sangue de Cristo, como eu acabei de falar na introdução dessa mensagem, sangue este que é o sangue redentor que nos livra, nos liberta dos nossos pecados e nos torna filhos de Deus. Então, da parte de Deus, não existe absolutamente nada que não nos foi dado gratuitamente para nos tornarmos filhos de Deus. No entanto, da nossa parte, falta interação, falta entender com maior profundidade como se tornar filho. Então, essa nova série que eu vou abrir, eu quero falar sobre paternidade espiritual. Quero falar sobre assuntos como espírito de orfandade. Quero falar sobre a revelação do Pai em nossos corações. Quero falar coisas que, para mim, são significativas no cristianismo. Por exemplo, vocês que já leram o meu livro, se não leram, eu acredito que tem alguns exemplares ali atrás, você pode ter, sobre o poder da experiência com Deus na prática da vida cristã. Eu afirmo e mostro biblicamente que não existe cristianismo verdadeiro sem o novo nascimento. Mas também, o novo nascimento, ele nos dá numa condição de filhos, e sem a mentalidade de filho, você também não consegue desenvolver um cristianismo saudável. Porque, novamente digo, que o grande propósito de Deus é ter uma família enorme, onde todos são parecidos, são semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Todas as vezes que estamos sem o entendimento, sem a revelação do Filho de Deus, nós não vamos conseguir entender também o amor e a graça do Pai. Bem, partindo disso, eu quero falar hoje um pouquinho sobre essa questão. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Eu gostaria que os irmãos colocassem para mim lá, eu vou ler a partir do texto. Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá essa grande revelação a respeito da paternidade espiritual. Nós estamos no ano da vida no Espírito, então quanto mais nós nos relacionamos com o Espírito, mais nós entendemos o Pai. Quanto mais nos relacionamos com o Espírito Santo, nós entendemos a nossa filiação. Quanto mais nos relacionamos com o Espírito, nós nos inserimos nesse contexto de família de Deus
vivendo aqui na terra. E o contrário também é verdade. Se você pega o livro de João, capítulo 8, quando Jesus está falando aos judeus, ele diz assim: por quais obras vocês procuram me matar? Eles dizem: não, nós não queremos te matar por nenhuma obra que você está fazendo, mas queremos te matar porque você fala como sendo filho de Deus, você se posiciona como filho de Deus. Você observa que a religião, sem a vida do Espírito, não tem a capacidade de produzir mentalidade paternal, mentalidade de família divina. E esta é uma questão muito séria, porque se nós formos engolidos pela religiosidade, automaticamente a nossa linguagem será performance. Mas se nós somos governados pela mentalidade da família divina, pela mentalidade que Deus quer uma grande família, onde nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, nós desenvolveremos então a mentalidade de filhos, a mentalidade de família celestial. E nós não podemos de forma nenhuma perder esse foco em nossas vidas. Eu tenho sido pastor há muito tempo e eu percebi uma coisa interessante, como as pessoas elas têm dificuldade de entender a paternidade. Por exemplo, no meu caso, eu passei por uma situação bem desagradável na minha vida, porque com mais ou menos 6 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram pelas razões que eles achavam justificáveis. E por outra razão também, que depois lá na frente eu fui entender melhor, meu pai não nos visitava. Eu passei uma vida inteira sem relacionamento paternal. Eu fui ver, por 51 anos de idade que tenho hoje, acho que eu fui ver meu pai poucas vezes na vida. Eu me lembro que uma dessas ocasiões que nós nos encontramos, a condenação do meu pai em relação a não ter essa experiência mais próxima com os filhos era tão horrível, de que ele não conseguia se relacionar bem comigo. Eu cheguei para ele e falei assim: pai, é o seguinte, o que passou, passou, as razões pelas quais você e a mãe resolveram se divorciar pertencem a vocês, realmente eu sofri, me fez muita falta ter você longe, distante, eu não soube o que é um conselho, eu não soube o que é um carinho, eu não soube o que foi ser aconselhado, eu não soube ter um suporte nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu errei, mas eu te garanto que não existe amargura no meu coração. Eu sempre tive falta, mas não amargura. Mesmo assim, ele não conseguiu entender, a condenação foi mais forte, ele se afastou novamente. Quando os meus filhos nasceram, eu tentei colocar os meus filhos em contato com ele, e também não consegui ter êxito, porque novamente a condenação dele foi muito forte. Mas graças a Deus que chegou um momento em que aí eu tomei uma iniciativa, fui ter com meu pai, e eu tive uma conversa muito séria com ele. Eu falei assim: olha, pai, eu já sou um homem de quase 50 anos, isso foi uns 5, 6 anos atrás, eu acredito que nós precisamos resolver algumas questões aqui. E foi muito bom, porque eu mostrei para ele que de fato eu não tinha nenhuma amargura, que eu não tinha nenhuma condenação, que eu não tinha nenhum peso lançado sobre a vida dele. E ele me abraçou, eu abracei ele. Foi a primeira vez na minha vida que eu ganhei um beijo, um abraço de pai, com um homem com 50 anos de idade. Eu chorava igual uma criança. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque meu pai, há 1 ano e pouco atrás, faleceu, o Covid pegou ele morreu, e eu não pude nem enterrar o meu pai. Então, eu praticamente passei uma vida inteira sem ter a paternidade presente na minha vida. Isso faz muita falta, meu irmão. Isso praticamente deixa um vácuo na vida de um ser humano. Isso destrói o ser humano por dentro de uma forma tão profunda, que se não for a paternidade divina, a qual eu estou iniciando uma série hoje, o ser humano quase não encontra forças dentro de si mesmo para se recuperar, para ser alguém, para encontrar a sua identidade na face da terra. E quando eu me despedi do meu pai, mesmo à distância, eu pude olhar para os céus e falar: Deus, muito obrigado, porque mesmo por pouco tempo o Senhor restaurou o meu relacionamento com meu pai. Eu não pude, eu não enterrei, não me despedi do meu pai sem estarmos de bem com a vida, sem falar do amor de Deus para ele, sem pregar Jesus para ele. Mas eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor Deus, porque você sempre foi um pai presente.
Eu me converti há mais de 30 anos atrás, e uma das primeiras marcas na minha vida, no meu cristianismo, após me arrepender de uma vida muito pregressa, de uma vida muito pecaminosa, foi receber o amor de Deus como Pai. Aquilo me curou, aquilo me sarou, aquilo me deu identidade, aquilo me deu forças, aquilo me redirecionou para a vida. E eu acredito isso inteiramente à obra do Espírito Santo, porque, como já contei, por experiência natural eu não tinha referência nenhuma de paternidade. Por referência natural eu tinha, pelo contrário, dificuldades para entender o que é um amor paterno, o que é você sentir segurança na paternidade, o que você sentir confiança, você se sentir amparado, se sentir amado. Mas em Deus eu encontrei isso. Então, o texto do versículo 29 do capítulo 8 de Romanos, ele vai nos ilustrar um pouco mais sobre a importância de nós entendermos, né, a força de uma paternidade. Coloca para mim aí, por favor, Romanos 8, 29. E eu quero mesmo, assim, muito devagar, nesses momentos da mensagem, nesses dias, para que você pare para pensar e diga assim, uau, eu preciso de todo o coração aprender sobre paternidade. Romanos 8, 29. Ok? Eu vou abrir aqui? Não. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto comprova aquilo que eu falei para vocês. Eu gostaria que você olhasse para quem está ao seu lado e dissesse assim, nós estamos sendo moldados para sermos a semelhança de Jesus e vivermos como família debaixo da cobertura do amor do Deus, o Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Esse é o nosso objetivo aqui. Uma da nossa declaração de fé, nós somos uma família que procura conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Nós somos uma família. Então a primeira verdade que vem para dentro do nosso coração é entender o propósito de Deus. E quanto mais você coopera com esse propósito, mais você vai receber a eficácia da obra do Espírito Santo. Mais você vai receber a eficácia da graça do Senhor sobre a sua vida. Porque se o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, se a vontade de Deus é que nós sejamos a imagem do seu Filho Jesus Cristo, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, quando nós entramos nessa rota de revelação, quando nós permitimos que essa verdade governe as nossas vidas, nós vamos cooperar diretamente com o propósito eterno de Deus. Porque a vida cristã, por mais que ela tenha as interferências divinas no nosso dia a dia, ela não é meramente uma vida terrena, ela é uma vida para a eternidade. Nós estamos sendo preparados, irmãos, para uma eternidade, onde nós teremos um pai, nós seremos uma grande família, onde teremos o nosso irmão mais velho, ou primogênito, Jesus Cristo, e todos nós ali, como essa família, celebrando este amor e essa graça. Mas a grande lição da vida começa aqui, começa agora. Né? Então, eu gostaria que você lesse comigo o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, né? E você entender uma outra verdade, para que você entre nessa vertente celestial e diga, uau, eu preciso entender isso. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Quem quer agradar a Deus aí, diga amém. Deus está ansioso que você do fundo do seu coração o chame Paizinho querido, Paizinho amado, Pai Todo-Poderoso. Agora, quando a gente recebe essa revelação de paternidade, você percebe que o texto diz que você é liberto da escravidão. Por quê? Porque a religião vai sempre cobrar de você performance. E a performance, ela é tirana. Por que ela é tirana? Porque você pode se esforçar ao máximo, mas você não agrada a todos. Você pode fazer o teu melhor,
mas às vezes o teu melhor não é suficiente para aquele que está te assistindo. Se nós basearmos a nossa relação com Deus, se nós basearmos a nossa relação com os nossos irmãos na fonte chamada performance, nós sempre seremos pessoas insatisfeitas. Isso vale para todas as relações, não apenas religiosas no contexto de igreja, mas no contexto familiar. Você percebe, por exemplo, que o amor que Deus coloca no coração de um pai por um filho demonstra a forma que o filho deveria se relacionar com o pai. O filho talvez não desfrute tanto pela inconsciência, ele não tem ainda maturidade suficiente para entender, mas aquele ambiente onde já nasce com perdão ilimitado, você já percebeu como o filho nasce com perdão ilimitado? Você percebeu o nível de sacrifício que um pai faz por um filho? Você já percebeu o amor, a entrega de um pai por um filho? Porque o que demonstra isso? Que aquela criança, ele não precisa se esforçar para ser aceita. Ele não vai ser aceita por aquilo que ele faz. Ele não vai ser aceita por aquilo que ele executa. Mas ele é aceito por aquilo que ele é. Então, quando você pega João capítulo 1, versículo 12, Deus nos deu o poder, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você é livre desta escravidão da performance. Você é livre dessa escravidão de buscar aprovação por aquilo que você faz. E é impressionante, queridos, é impressionante como a gente percebe que o mundo entra dentro do coração dos cristãos, não muitas vezes com o adultério, ou com a pornografia, ou com a mentira, ou com o roubo, mas o mundo entra no coração de cristãos com muita sutileza. Por exemplo, quando o cristão ele tem a sua religiosidade baseada em performance, e não baseada no amor de Deus por ele. Quando o cristão, por exemplo, ele entra na competição do ter, e não em se fundamentar no que ele é. E isso é muito forte na nossa sociedade, principalmente nós que moramos nos Estados Unidos. Você não é nada se você não possui coisas. Você não é nada se você não tem coisas. Então, uma pessoa que ela não tem estabelecida a sua identidade de filho em Deus, ela não tem a sua estabilidade funcional, emocional e espiritual em Deus, como filho amado, ele vai tentar aprovação nas coisas. Ele se endivida com um carro, ele se endivida com uma casa, ele se endivida com roupas, ele começa a buscar aceitação nas coisas e não na vida de Deus no seu coração, não naquilo que ele é, mas naquilo que ele tem. Então esse texto de Romanos, ele fala claramente ao nosso coração, Deus nos libertou dessa escravidão, porque o mundo não pode nos receber como filhos, porque nós não somos mais pertencentes ao diabo, nós não somos mais filhos do diabo. Então o mundo não pode, mas Deus nos recebeu como filhos e quer nos transformar à semelhança de Cristo. Está comigo aqui ou não, querido? Amém? Aí você pergunta assim, a semelhança de Cristo. Interessante. Em termos naturais, vamos analisar Jesus Cristo aqui. Jesus Cristo, ele construiu uma grande empresa? Não. Jesus vivia de ofertas. Jesus tinha algumas mulheres ricas que investiam no seu ministério. Jesus, ele possuía um carro muito famoso, um carro muito elegante? Não, Jesus montou num jumentinho emprestado. Jesus, durante 3 anos e meio de um ministério extremamente poderoso, ele não construiu riquezas, ele morreu e teve que ser enterrado num túmulo emprestado. Você observa que Jesus, em termos da vida como ela é, no nosso contexto secular, que gera essa escravidão, ele não seria nada. Absolutamente nada, ninguém celebraria Jesus. Não é por acaso que as pessoas que não tinham a revelação de quem era Jesus o rejeitavam. Se você ler o texto de Isaías, ler o texto de Mateus, os textos de Lucas, vários deles falam que Jesus foi um homem rejeitado. Por que é rejeitado? Porque existe uma linguagem no mundo, é a linguagem do ter. O mundo não consegue a linguagem do ser.
Ele não entende a linguagem da vida interior. Ele não entende a linguagem da eternidade. O mundo não entende a linguagem de Deus. E a minha questão aqui é, muitas vezes eu vou repetir o que já disse, cristãos, eles têm o espírito do mundo governando a sua vida e achando que estão sendo governados por fé. Não, querida, a sua fé não é para ganhar no mundo, a sua fé é para vencer o mundo. A sua fé é para você superar as questões da vida, independente de como a vida se lhe apresenta. Então, quando você escuta aquela palavra, logo depois do batismo, que Deus o Pai fala, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu te faço uma pergunta, qual foi a performance de Jesus antes daquela palavra? Nenhuma. Jesus não tinha tido nenhuma performance, ele não tinha feito nada. O amor de Deus, o seu Pai, estava baseado em quem ele era. E quando você ouve isso falando para Jesus, você tem que aplicar isso para a sua vida. Você é amado por Deus. Você é aceito em Deus. Você é visto em Deus mediante Cristo Jesus. Então, o ter para você é importante como para qualquer um, mas não deve ser a questão mais importante. Não é onde você fundamenta a sua vida, não é onde você estabelece ou investe muita força. Pelo contrário, você tem que investir força e tempo e entender essa revelação do que significa ser filho de Deus. Isso é o ser. O que significa ter um Pai como nosso Pai, o Criador do universo, aquele que é o vencedor invicto, aquele que faz infinitamente além e abundantemente mais do que podemos pensar ou imaginar. Então eu fico vendo esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 15. Quantas pessoas estão escravizadas porque não fundamentam a sua vida no ser, mas fundamentam a sua vida no ter. Bem, abrindo aspas dentro do mesmo assunto. Pastor, você tem algum problema com o ter zero? Porque o reino de Deus precisa ter. O reino de Deus precisa de recursos financeiros. Os filhos de Deus, que são os investidores do reino, precisam ter. A minha pregação é, você não pode se sentir realizado no ter. Você tem que se sentir realizado porque você é filho de Deus. Você está num projeto de fazer parte de uma família de numerosos filhos de todas as nações, de todas as culturas, de todas as raças, de todas as línguas, onde seremos semelhantes a Jesus Cristo. Você pode dar um brado de vitória aqui essa noite? Pode aplaudir ao Senhor por isso ou não? Glória a Deus! Glória a Deus! Então você tem que entender o quê? A questão da paternidade, a parte de Deus está feita. Então nós temos que fazer a nossa, é desenvolver a mentalidade de filhos. Então quando você recebe o ministério do Espírito, entende o direito que lhe assiste de ser filho de Deus, onde o Espírito testifica com o seu Espírito, onde você é liberto dessa escravidão secular do ter e começa a chamar Deus de paizinho amado, de paizinho querido, que independente da sua performance, você sempre vai ser amado por Ele, aleluia. Nada pode apagar o amor de Deus, nada pode fazer você ser menos ou mais amado por Deus, porque você tem o amor eterno do Senhor em seu favor. Aí você entra numa outra esfera, que é a esfera de começar a aprender a entrar na herança. Veja comigo, Romanos capítulo 8, versículo 17. Você percebe que aqui é uma construção de revelação. Eu não sou um religioso, mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu nasci de novo, eu recebi uma nova natureza, não de religioso, mas de filho de Deus. Como filho de Deus, eu tenho a minha realização no ser e não no ter. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito. Eu tenho muito. Porque é o que o texto diz, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então há uma herança para aqueles que entendem a filiação. Há uma herança para aqueles que entendem a paternidade. Há uma herança para aqueles que entendem o que significa, de fato, o novo nascimento. Lógico, eu não cheguei a esse entendimento da noite para o dia, o que vou falar em poucos segundos, mas com a vida cristã eu aprendi. E eu fico até admirado de observar como cristãos demoram tantos anos para entender de que você não tem mais nada para receber.
Se você está vivendo o cristianismo à procura de alguma coisa, você não entendeu o cristianismo. Se você está vivendo um cristianismo à procura de ganhar alguma coisa, você não entendeu o cristianismo. Se você está à procura de ser alguma coisa, você não entendeu o cristianismo. Porque o cristianismo diz que eu sou herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. A minha pergunta é, o que te falta nesta herança que você precisa ficar correndo atrás? Não falta nada. O que Deus te deu como herança não é suficiente ao ponto de você ter que procurar em outro ambiente, em outro lugar, em outra pessoa, em outra situação, não. Então, quanto mais nós mergulhamos nesse entendimento de paternidade, tanto mais nós nos sentimos completos. Quanto mais nós entendemos esse sentimento de filiação, mais também desfrutamos da herança. E o contrário também é verdade. O contrário é, como eu já preguei aqui, uma escravidão enorme, porque você sempre vai tentar se sentir justificado por obras, ações, atitudes e coisas para se sentir bem com Deus. E não é esse o propósito do Senhor. De forma nenhuma Ele tem essa vontade para a sua vida. Você precisa entrar nesse espírito de revelação. Você já parou um dia para pensar sobre isso? Qual é a herança que te assiste? O que significa ser filho de Deus? Significa que eu sou herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Qual é a herança? Se você, por exemplo, fosse herdeiro do Bill Gates, será que isso significaria financeiramente alguma coisa para você ou não? Se você fosse hoje herdeiro do Elon Musk, será que financeiramente e socialmente você teria alguma coisa importante? Com certeza. Mas quando eu falo sobre você ser herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, o que isso significa para você? Só uma expressão bíblica ou uma realidade de fé? Só um texto que está num livro de capa preta com fitinha vermelha? Ou de fato isso tem que ser um fundamento que rege as suas convicções, que marca a sua identidade e faz com que você não seja mais escravo de um sistema humano escravatório, que nunca vai permitir a sua felicidade plena, porque está baseado no ter e não no ser. Irmão, nós precisamos parar para pensar, qual é a minha herança nos santos? Qual é a minha herança como filho amado? Qual a herança que me assiste com o novo nascimento? Nós temos que parar e pensar sobre isso. Nós temos que parar e dizer, uau, eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou filho de Deus. Eu não sou um ser qualquer, eu sou um filho de Deus. Então, no momento que eu paro para pensar sobre estas questões, eu também começo a valorizar a minha identidade. Eu começo a reconstruir a minha autoestima. Eu começo a pensar quem eu sou de fato. Então eu começo a entender o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 em diante, versículo 8 em diante, capítulo 2, 4, de 8 adiante. Você vai perceber, coloque esse texto lá, por favor, de que essa verdade não está aqui fora. A verdade da filiação não está aqui fora. A verdade da filiação está aqui dentro. Está no meu espírito, porque onde que o espírito testifica? No meu espírito, que sou o quê? Filho de Deus. Se sou filho de Deus, eu sou herdeiro em Deus, eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. A vida está no espírito, não está no intelecto, está no espírito, não está nas circunstâncias, está no espírito, não está no que as pessoas pensam. A minha revelação de filiação e de paternidade vai definir o meu posicionamento diante de situações e de pessoas. Agora, olha o que o texto diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Vai lá, o 9 e 10 em diante. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Segue adiante. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você percebe que o texto está falando de questões externas e internas, de questões circunstanciais e de questões eternas. A grande questão que eu tenho observado é que muitos de nós temos uma pequena revelação sobre a paternidade. E quando o mundo aqui fora está caótico,
essa pequena revelação não pode sustentar você na posição de filho. E aí você vai para a escravidão novamente do mundo, você vai para a escravidão de uma vida performática, você vai para a escravidão do ter, você vai para a escravidão da opinião dos outros, você vai para a escravidão de uma vida que perde o sentido. Porque o mundo é efêmero, o mundo é injusto, o mundo não tem nada fair, querido, nada fair. Mas em Deus você tem essa fidelidade, em Deus você tem essa filiação, em Deus você tem esse amor pleno, em Deus você tem essa aceitação, em Deus você está coberto plenamente e nunca você vai ser lançado fora, aleluia. Agora essa verdade tem que estar aonde? Dentro do seu espírito, não pode depender de coisas, não pode depender de pessoas, não pode depender de situações e nem de você mesmo, porque se você for escravo de você mesmo na sua performance, se só se olha no espelho e se admira quando tudo está muito bem, você só olha para você quando tudo estiver certo, e quando as coisas não estiverem tão bem, não derem tão certo como você imaginou, você vai se odiar. Não, você continua sendo filho de Deus, você continua sendo filho amado, você continua sendo reconhecido, não pelo que você tem, mas pelo que você é, pelo valor que você tem. A Bíblia diz que você não foi comprado com ouro e nem prata, muito menos com sangue de touros e de bodes, mas você foi comprado com um precioso sangue de Jesus Cristo. Você tem um valor inestimável, você é mais valioso do que todas as riquezas do mundo, você é mais valioso do que todos os homens importantes reunidos numa mesma assembleia. Você é a obra-prima de Deus, e de alguma forma sobrenatural eu oro para que o espírito de filiação, de entendimento de quem é teu pai, entre dentro de você. Aleluia! Agora, por que isso é importante? Se você pegar um texto clássico nas Escrituras, Lucas capítulo 15, nós temos ali as parábolas das perdas, e uma das perdas é do filho pródigo. Mas na realidade, o texto ali de Lucas capítulo 15, ele não está falando propriamente de um filho gastão, porque a palavra pródigo é gastão, mas ele está falando de filhos que não souberam se relacionar com o seu pai. Não souberam se relacionar com o seu pai. Logicamente que o texto está se remetendo diretamente a Israel, mas ele é altamente aplicável para nós. Por quê? A semelhança daqueles dois filhos. Será que nós reconhecemos o nosso pai? Será que nós o adoramos, como lemos em Romanos, chamando ele de paizinho amado? Será que a nossa relação com o nosso pai é uma relação de paixão, ou uma relação de performance? É uma relação de amor incondicional, ou uma relação de boas obras evangélicas? Como é que é a nossa relação com Deus, o Pai, ou só com Deus Todo-Poderoso? Nossa relação com Deus Pai, ou só com Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Nossa relação com Deus, o Pai, que quer que nós sejamos essa grande família semelhante a Jesus Cristo, ou simplesmente o Deus Todo-Poderoso que pode fazer infinitamente além e abundantemente mais do que podemos pensar ou imaginar? Você pode responder em relação a isso. E o texto de Lucas 15, a partir do versículo 11, mostra que ambos os filhos, o mais novo e o mais velho, não entenderam o pai. Olha que interessante, algumas características daquele pai. Primeiro, aquele pai era extremamente respeitador. Ele não ficava interferindo demais na opinião dos filhos. Quando o filho mais novo pediu para ele assim: pai, me dá os bens, o pai falou: tudo bem, está aqui a sua parte. Deu ao filho, o filho resolveu ir embora de casa. Você percebe que não há uma interferência do pai dizendo: você não deve fazer isso. Essa é a nossa relação com Deus. Deus, Ele sempre vai ser um pai respeitador. Mas a semelhança daqueles filhos, nós às vezes não sabemos entender. O pai, nessa parábola, é extremamente generoso. O texto fala que ele repartiu, no versículo 12, os seus bens com os seus filhos. Ele não teria obrigação de fazer isso, mas ele fez, porque a generosidade.
Se você observar a generosidade de Deus, o nosso Pai, é absurda. Absurda. Tente imaginar, por exemplo, você sendo taxado pelos milímetros cúbicos de oxigênio que você respira. Quanto conseguiriam pagar por isso, ainda que custasse centavos? Dificilmente você conseguiria pagar por isso. Tente imaginar se você fosse bater por cada batimento cardíaco. Tente imaginar se você fosse pagar pela beleza do universo, pela beleza do mundo. Não, Deus sempre foi muito generoso no que fez. Deus sempre foi muito gracioso no que fez. Essa é a personalidade de Deus, o nosso Pai. E a semelhança daqueles dois meninos, nós muitas vezes se relacionamos com Ele e mal entendemos a sua generosidade, porque estamos presos em nossos próprios caprichos. Você percebe, por exemplo, que o pai, ele era extremamente compassivo. Versículo 20, quando o filho volta arrebentado, estourado no meio, porque ele já tinha abraçado todos os corpos, beijado todas as bocas, transado com todas as mulheres, tinha bebido todas as bebidas, tinha se relacionado com todos os amigos, e chegou ao ponto agora que nada e ninguém mais satisfazia ele, e ele não tinha o que comer, não tinha mais amparo, ele volta para a casa do pai. Mas você observa que em nenhum momento o pai acusa ele, aponta o dedo dizendo: seu imbecil, você o malcriado, agora que você não tem mais nada, você volta, seria melhor você ficar lá com os porcos. Não, o pai não faz isso, o pai é compassivo. A Bíblia diz ali que ele se compadeceu do seu filho, se compadeceu. Você percebe que esse aspecto do pai não foi muito interpretado pelos filhos, principalmente pelos filhos mais velhos. Outra questão, você observa o pai extremamente carinhoso. O próprio versículo 20 diz que aquele pai correu e ele beijou o filho. E aquele beijo ali é beijo de quem ama mesmo, porque se o filho veio lá de cuidar dos porcos, imagina que condição aquele filho estava, né? Não estava nada cheiroso, não estava nada limpo, estava um maltrapilho, mas mesmo assim o pai carinhosamente foi e o beijou. Isso mostra características do pai. O próprio versículo 20 costuma nos mostrar uma outra verdade do pai. O pai, ele era o quê? Um facilitador. A Bíblia fala que ele saiu correndo para abraçar, ele saiu correndo para beijar o seu filho. Você conhece aquele tipo de gente que quer dificultar o negócio? A mulher pecou contra o marido, aí ela vai pedir perdão, que já é um milagre extraordinário, mulher pedir perdão. As mulheres riram, para ver que a maior risada foram das mulheres, né? De cada 10 pedidos de perdão dentro do casamento, 8 são dos maridos. As mulheres têm dificuldades enormes de pedir perdão. Isso é revelação e profecia. Quem negar isso está resistindo ao Espírito Santo, aleluia. Estou brincando. Mas, além de ser uma verdade, é uma brincadeira. Mas, pelo contrário, o pai aqui, ele facilitou, ele foi lá para o filho e disse assim: vamos encurtar o caminho, vamos resolver essa história, vamos, né? Você percebe que o pai também era um pai extremamente com uma visão restauradora. Automaticamente ele diz assim: tira essas vestes sujas e coloque vestes limpas, dê para ele sandálias, coloque para ele um anel no dedo. Isso é o pai restaurador, que não olha o pecado, a destruição, a desgraça em que o filho se meteu, mas sim naquilo que o filho de fato é. Aquilo era uma situação e não era a posição original do seu filho. O seu filho estava vestido de pecado, estava maltratado pelo pecado, estava arrebentado pelo pecado, mas aquele menino era visto ainda como filho do pai, o filho do seu amor, o filho da sua graça. E agora ele queria restaurar aquele menino à sua condição perdida. Glória a Deus. E o pai era extremamente alegre. Ele já fez uma festa e já matou o cordeiro e já mandou os músicos virem, aleluia, e fez uma festa. Agora, uma coisa interessante aqui, né? E aqui eu quero começar a pregar a minha mensagem depois dessa introdução. Não estou brincando. A gente percebe como os filhos, eles tinham uma mentalidade de orfandade. E eu quero ser bem objetivo aqui. Nenhum daqueles dois filhos sabia desfrutar dessas características paternas. Nenhum dos dois. Você pega o filho mais novo e o filho mais velho. Nenhum deles. O filho mais novo achou que o mundo era melhor do que a companhia deste pai, que eu acabei de descrever aqui. Foi o que ele fez. Pegou os bens,
e foi viver no mundo. Pegou os bens e foi viver a sua vida solitária, achando que tinha coisa melhor lá fora. O filho mais novo ficou em casa, mas ele não ficou com o pai, ele só ficou na casa do pai. Ele não desfrutava. Tanto é que quando ele falou para o pai, por que você matou o novilho cevado? Eu estou aqui te servindo. Olha a linguagem da performance. Eu nunca te dei trabalho. Olha a linguagem da performance. Eu nunca fiz nada de errado. Olha aí a autojustificação. Eu nunca. Ele só faltou falar assim, eu dou dízimo de 12%, nem de 10%. Alguém está comigo aqui? Ó? Então você percebe que tanto o filho que foi como o que ficou, ambos não conseguiam ter relação com o pai, porque não entendiam essas características que eu falei. Você percebe que eles não sabiam também desfrutar da riqueza do pai. O filho mais novo pegou tudo que tinha como herança e desperdiçou em coisas insensatas, em coisas improdutivas, em coisas que não dariam retorno eterno, principalmente. O filho mais novo, tendo tudo em casa, preferiu ficar trabalhando, e trabalhando. E aqui é para você que fica trabalhando, e depois que você trabalha um pouco, você descansa trabalhando. Aí quando você vê o irmão desfrutando da graça do pai, você fala assim, por que eu não recebo? O pai fala, você está trabalhando. Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Será que a gente, à semelhança desses filhos, não está desfrutando, em vez de filiação, de orfandade? Porque nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Como é que eu sei que eu tenho espírito de orfandade? Você quer ver uma coisa aqui? Quantos aqui gostariam de ser abençoados? Diga amém. Olha aí, está vendo? A Bíblia fala em Efésios 1:3, amado, que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Olha para o irmão ao seu lado e diga assim, se você está correndo atrás daquilo que você já tem, você está igual Eva, que recebeu a proposta do diabo e aceitou porque não sabia o que tinha. Esse é o grande problema dos cristãos. A religião propõe uma coisa para ele que tira a sua identidade de filho e dá a ele uma identidade de órfão, porque ele não sabe desfrutar da riqueza que lhe é dada. Você é herdeiro em Deus. Não tem nada do que Deus tem que Ele já não te deu. Todos os atributos transferíveis de Deus lhe pertencem, toda a riqueza de Deus lhe pertence. Você tem que aprender a entrar no desfrute, você tem que aprender a entrar nessa herança, nessa adoção que você foi assumido como filho de Deus. Alguém está aqui, pode dar um glória a Deus aqui? Amém. Bem, você percebe que ambos os filhos não sabiam desfrutar do perdão do pai. O mais novo se arrependeu. Não se arrependeu? Ele falou assim, pai, pequei contra os céus. Ai, pequei contra a terra. Mas olha como ele não sabia lidar com o perdão. Ele disse assim, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas sim serei tratado como um serviçal. Olha a linguagem de performance. Você conhece algum crente assim? Espero que não seja aquele que você está olhando no espelho. Alguém está comigo aqui ou não? Alguém entendeu o recado profético aqui ou não? Tem gente que é assim, tem gente que quando ele encontra uma falha, ele encontra um erro, ele encontra uma coisa que lhe incomoda, ele fala, ó céus, ó vida, ó dia, ó, não sou miserável, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E vai se punindo, um autoflagelo religioso, um autoflagelo de falta de identidade, com espírito de orfandade, não sou digno de ser chamado seu filho. Me trate como um trabalhador, como se isso fosse humildade. Isso não é humildade, isso é burrice, isso é falta de entendimento, isso é orfandade, isso não tem nada a ver com você, meu amigo. Aleluia, quem nasceu de novo, diga amém. Você acha que você é descartável? Você acha que você é descartável? Vou fazer uma segunda vez a pergunta. Alguém pode me responder aqui? Você acha que você é descartável? Um amém é meio medíocre, mas vou acreditar nesses dois. Você não é descartável. Você acha que o amor de Deus depende do que você faz por Ele? Você acha que o amor de Deus depende das coisas boas e certas que você faz? Você acha que o amor de
Deus depende das suas atitudes louváveis e aquelas que você não gosta de mostrar para ninguém, apaga o amor de Deus. Não, essas atitudes erradas que você faz prejudica você mesmo, te tira de desfrutar daquilo que foi te dado gratuitamente, mas isso não pode apagar. As muitas águas não podem apagar o amor de Deus. Não há nada nessa face da terra que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem que entender definitivamente isso. Uma pessoa que não consegue mais se sentir amada por Deus porque errou, uma pessoa que não consegue mais se sentir filha porque errou, uma pessoa que não consegue mais ter relação com a igreja porque errou, uma pessoa que não consegue mais ter relação com os irmãos porque errou, ela simplesmente está não entendendo o que está escrito em João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não está entendendo o que está escrito em Romano, que você recebeu o Espírito da verdade, que testifica com o teu Espírito que você é feito filho de Deus, aleluia. Você não está entendendo que você é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Acorda, meu irmão, você foi comprado por bom preço e você nunca, jamais será descartável. Há um amor de Deus, o Pai, sempre depositado sobre você. Agora, se você não souber desfrutar deste amor, você vai ter consequências. Como o filho mais velho, como o filho mais novo. O filho mais novo gastou tudo, ao ponto de perder tudo que havia recebido. E o mais velho tinha tudo, e ao mesmo tempo tinha nada, porque não só vivia trabalhando. Não sabia fazer outra coisa da vida. Bem, então, o mais novo chega e fala, não sou digno de ser chamado de seu filho. E o mais velho fala assim para o pai, o que você está fazendo? Olha aqui os irmãos, estou vendo aqui uns 4, 5 irmãos da igreja assim, aquele pecador de novo vai voltar para a igreja? Não, se ele entrar eu saio. Se ele for para o céu eu vou para o inferno. Se ele amar a Deus, eu digo que Deus tem um amor muito estranho. Alguém está entendendo, irmãos? A gente não fala isso, mas a gente pensa. A gente sente. Porque a gente não tem coragem de assumir esse tipo de comportamento igual o irmão mais velho aqui. Como você vai matar um novilho cevado? Ele desperdiçou tudo. Ele que desperdiçou tudo. Irmãos, o nosso papel como família é ser imitador de Deus, o Pai, como filhos amados. Quanto mais a gente puder restaurar a gente que está na desgraça, mais nós vamos conseguir revelar o amor de Pai para as pessoas, que é o Deus restaurador, que procura restaurar as pessoas dos seus pecados. A gente não pode se sentir vangloriado e preenchido por causa do sofrimento dos outros. Não, não tem justiça, não tem amor, não tem demonstração de Deus num comportamento como esse. Isso mostra que a gente não sabe se relacionar com o nosso Deus e o nosso Pai. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, eu não gosto de igreja, porque a igreja é o lugar do ex. Eu falei assim, está certo. A igreja é o lugar da ex-prostituta, do ex-bandido, do ex-drogado, do ex-alcoólatra, do ex-mentiroso, do ex. A igreja é o lugar de restauração. A igreja é o lugar onde as pessoas encontram o amor restaurador do Pai, onde eles não se sentem condenados, onde eles não se sentem envergonhados. E eu, pelo contrário de você que não gosta, aí que eu gosto, porque eu quero estar num lugar como esse, onde pega aquela que era ex-prostituta, hoje é uma pregadora, uma mãe, uma mulher, dona de casa, empresária, pega aquele que o mundo desprezava e humilhava e restaura ele no padrão que foi perdido para o pecado. Aleluia. É nesse lugar que eu quero estar. É aqui que a vida faz sentido. É aqui que o meu dom tem que ser usado. Alguém pode dar um glória a Deus aqui ou não? Aleluia. Mas infelizmente, às vezes, nós não sabemos receber o amor do Pai e perdão. Consequentemente, não sabemos dar perdão para as pessoas. Não sabemos. Temos muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas você conversa depois para mais. Eles não sabiam também desfrutar da casa do pai. Né? Você percebe que o filho foi embora, o mais novo foi embora. E o filho mais velho ficava no campo. E acima de tudo aqui, eles não sabiam desfrutar da companhia de um e do outro. Porque você percebe que a relação do irmão com o irmão ali era complicada, não era não? Imagina, cara, o irmão mais novo chegando arrebentado,
maltrapilho, cheirando porco, acabado, envergonhado, sabe? Ele só tinha vexame. Ele não tinha medalha ali, só tinha cicatrizes doloridas e de derrotas. Aí o irmão mais velho, olha assim, se dependesse do irmão mais velho, sabe para onde é aquele irmão mais novo? Para o 7º palmo do inferno. O lugar mais quente do inferno. Eu não sei se existe, estou inventando isso. Essa era a questão do irmão mais velho. Por quê? Conforme você não entende o pai, você não consegue se relacionar com os irmãos. Se você tem um espírito de orfandade, você não consegue viver em família. Esse é o grande problema do espírito de orfandade. E eu volto por onde comecei essa mensagem. Qual é o grande plano de Deus? De ter o quê? Uma grande igreja? Qual é o grande plano de Deus? De ter uma grande empresa? Qual é o plano de Deus? De ter um grande empreendimento bem sucedido? Não, qual é o grande plano de Deus? De ter uma, onde somos semelhantes a Jesus Cristo. Então, se você não sabe desfrutar do amor do Pai e entender o amor do Pai como o filho mais velho que questionou o que o Pai estava fazendo, você também vai ter muita dificuldade de se relacionar com os irmãos. Você vai ter muita dificuldade de aceitar perdão e de liberar perdão. Você vai ter muita dificuldade de entrar na sua herança e desfrutar do que Deus te deu gratuitamente. Por quê? Porque a mentalidade performática da religião vai sempre entrar no comando. Ou o espírito do mundo, que vai fazer você se fundamentar no ter e não no ser, vai governar a sua mente. Mas Deus não nos chamou para sermos órfãos. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele nos deu o poder de entrarmos nessa herança de filiação. Ele nos deu o direito. Não é uma coisa que você tem que ficar implorando. Não é uma coisa que você tem nem de ficar orando para ter o direito. Você tem que entrar na herança. E a forma de você entrar, como eu falei, se relacione com o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo trabalhar profundamente no seu coração. Peça para o Espírito Santo trabalhar profundamente na sua mente. E talvez como eu, que a experiência da vida não lhe foi agradável, doída, sofrida, você tem que entender que isso não chega aos pés e não pode atrapalhar em hipótese nenhuma a tua filiação em Deus. Não. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, Senhor, jamais me esquecerei de você. O amor de Deus, o Pai, é muito maior do que todas as decepções que pudemos ter na vida com os nossos pais biológicos. O amor de Deus, o Pai, é muito mais restaurador do que todas as dores e sofrimentos que passamos na vida. O amor de Deus, o Pai, pode te colocar numa posição que nada e ninguém, dinheiro algum, pode te colocar, que é ser filho de Deus. Você não foi chamado só para ser perdoado. Você não foi chamado só para frequentar uma igreja local. Você foi chamado para ser o quê? Filho de Deus. O mesmo livro de Romanos diz que o mundo aí fora, esse mundo aí fora, espera pela manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. O mundo está clamando por algo que ninguém mais pode dar, senão os filhos de Deus. O mundo quer ver algo que ninguém mais pode mostrar, senão os filhos de Deus. O mundo precisa entender algo que ninguém entende, senão os filhos de Deus. Eles clamam por tua manifestação. Eles clamam para que você brilhe essa luz do seu Pai, a luz do seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Eles clamam para que você possa ser essa voz que os traga para esta grande família. Agora, você não pode continuar alimentando esse espírito de orfandade. Isso é muito ruim para você. E esta noite eu quero orar por você que está aqui pela primeira vez, você que está me vendo pela internet. Eu não sei qual o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho do seu sofrimento, eu não sei por onde e por quais caminhos a vida te levou. Mas uma coisa eu sei,
O amor do Pai é maior do que a sua dor. O amor do Pai é maior do que o seu sofrimento. Ele está com os braços estendidos, esperando você vir, esperando você se abrir para este amor. Porque o Pai é respeitador. E quando você se permite ser amado, você vai ser amado. E quando você se permite ser acolhido, você será acolhido. E quando você se permite viver em família, você não vai desfrutar da solidão. Mas depende de você. Não fique preso nos seus sentimentos. Não fique preso em você mesmo. Abra o teu coração para o amor de Deus, o Pai. Abra o teu coração para esse Espírito que testifica com o seu Espírito. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Já não existe mais condenação. Já não existe mais cobrança. Já não existe mais performance de aceitação. Você é amado. Amado. Amada. Por gentileza, fique em pé no seu lugar. Você que está em casa, fique em pé no seu lugar também.